Galera, Eu, hoje eu trago aqui uma pessoa que eu sou completamente apaixonada. Eu sou fã pela intelectualidade, pela serenidade, pela postura. Um dos poucos lordes dessa cidade, né? Eu estou falando aqui de Onofre Ribeiro, uma pessoa que vocês vão aprender a conhecer e ver que visão que ele tem de todo esse processo que a gente está passando de política. Porque é importante falar de política, porque a gente só muda esse mundão chato que está aí, essas pessoas chatas, essas brigas, esse ódio disseminado através das políticas públicas, através dos políticos que nós escolhemos. Não é o nosso. Como é que está esse Brasilzão? Nós vamos conversar aqui, assim. Nós vamos conversar em todas as esferas, nacional, estadual e municipal. Como é que está o Brasil hoje? o Brasil está péssimo. Não podia estar pior. Nós elegemos um governo errado na hora errada. O que se pedia era um governo capaz de compreender o novo papel do Brasil no mundo, depois que começou a guerra da Ucrânia há 2 anos atrás. A Ucrânia era o terceiro maior produtor mundial de alimentos e 40 milhões de toneladas. Isso fazia uma importância muito grande na segurança alimentar do mundo. Com a guerra da Ucrânia, isso cortou. O bombardeamento da Rússia, a incapacidade de armazenamento, a incapacidade de exportação, e esse lugar agora é do Brasil. Mas dizem que jabuti não sobe em poste, né? Se pôs é porque alguém está lá, se está porque alguém pôs. O Brasil hoje é um jabuti que está no chão. Tinha que colocar ele no poste. Mas tinha que ter um governo com capacidade de compreender isso. E não um governo que fica preso em ideologias na hora que o mundo está pedindo, cabra, seja macho. Exato. Então, o país está muito ruim. E a estrutura do Estado brasileiro, do governo, está absolutamente ineficiente ou podre. Isso é necessário, talvez, passar por isso, assim como a Europa passou por crises fantásticas em cima de guerra. Aprendeu. Aqui a gente nunca teve nada. E Tá a tudo população bem, um está povo tudo paz e bem. amor. O cara chega sexta-feira, bota uma camisa do Corinthians, compra um engradado de cerveja, um saco desse tamanho de A batata picanha frita, barata, né? a picanha metafórica, e vai conversar e esquece o mundo, e o mundo dele tá. Eu vi isso, já vou citar o nome do time apenas por citar. O Corinthians é a minha vida. Mas e a vida dele? Qual é? Então, nós ficamos alienados, incapazes de sermos cidadãos. Aí governa a gente quem a política quer. E agora foi absolutamente errada essa eleição do grupo que está no poder. Não estou falando de partido, não sou partidário. Eu estou falando de incompetência para compreender esse novo papel do Brasil no mundo. O mundo hoje está com 4 grandes potências: China, Estados Unidos, Brasil e entra a Índia, que está começando a entrar. Mas o Brasil está na terceira posição por uma série de razões, mas isso tem que ter gente no governo, estadista, capaz de pôr o pé na frente e não permitir que um presidentezinho da França venha gritar conosco. Ele vai lá, o presidente do Brasil vai lá, ele grita com o presidente do Brasil, pega o aviãozinho de volta com a mulherzinha dele, caladinho, volta, chega aqui, estive na França. Teve porra nenhuma. Isso, a gente está pequeno demais diante do mundo e, no entanto, nós somos grandes demais. Verdade. A gente estava conversando aqui agora, você falou inclusive desse momento da influência negativa, né, pejorativa, vamos dizer assim, do Supremo da nosso momento atual. E eu acho realmente, porque eu não me lembro antes desses últimos 4 anos de eu ter falado tanto do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo? Ele nunca foi falado. Ele ficou falado agora porque o Congresso Nacional abriu espaço. Abriu espaço por omissão. Começou em 2013, quando o Renan Calheiros apresenta o Senado e começou a jogar no colo do Supremo as pautas delicadas que eram de obrigação do Congresso. Mas para não ter desgaste com a opinião pública, o problema do voto, eu vou dar só um exemplo. A relação
estável homoafetiva. Isso é assunto de legislativo. O Renan Calheiros, que era presidente do Senado, jogou no colo do Supremo e o Supremo legislou. Legislou. O Supremo é para analisar a Constituição, o que está certo e o que está errado, e para interpretá-la. Mas não, ele está tendo que julgar coisas que o Congresso não quer julgar. Agora, aí o Supremo foi adquirindo poder, ao ponto de decidir a eleição do ano passado. O Supremo e o braço dele, que é o Superior Tribunal Eleitoral, eles decidiram a eleição do jeito que eles bem quiseram, ganhou quem eles quiseram, e eles estão botando o pé na frente do Congresso, estão ameaçando senadores. Inclusive o Jaime teve uma frase essa semana que eu achei o máximo, né? Que o Supremo hoje está intrometendo até em briga de galinha. Briga de galinha, mas ele ficou nessa posição, porque o Congresso se omitiu, inclusive o Jaime. Porque todo mundo no Congresso, tirando meia dúzia, tem rabo preso, e quem julga os processos dos políticos, dos parlamentares, é o Supremo, porque eles têm o chamado foro privilegiado. Então, quando um senador levanta a voz, o Supremo diz: caladinho aí, não traga o seu processo para julgar. E é aí, muito poder para o ser humano, né? Muito poder, e de outro lado, os ministros do Supremo estão fazendo bobagem adoidada, mas quem julga eles é o Congresso, é o Senado. Então eles estão trocando favorzinhos, bagunçou toda a política, desestruturou o país, desestruturou a segurança jurídica para negócios. O Brasil está sendo olhado lá fora com muito cuidado, porque aqui é uma bagunça, virou uma bagunça. Então, mas isso é bom, Galine, isso é bom, porque toda vez que chega no limite, tem que pôr fim. Agora, você já começa a perceber que, vamos voltar um pouquinho lá atrás, em 2013, os estudantes na rua em São Paulo, por causa de 20 centavos, encheram as ruas de gente. Verdade. E era o lugar do PT, a rua do Brasil. Os estudantes tomaram as ruas. No governo no impeachment da Dilma, que foi logo em seguida, em 2016, as ruas se encheram de gente de camisa amarela aos milhões, não é milhares não, aos milhões. Povo na rua, é a voz rouca das ruas, como dizia o Ulisses Guimarães. E depois, durante o governo do Bolsonaro, o povo foi à rua uma série de vezes contra o Congresso, contra o Supremo. E o povo agora voltou atrás, nesse momento está recuado, com medo de duas instituições, do Supremo e do Exército. Porque o Exército, no dia 8 de janeiro, prendeu gente. Não é papel do Exército prender. Desmoralizou completamente para sempre. Então, só para concluir, Carlina, o Supremo está mandando num país que não tem ordem. Ele se aliou com o presidente da República, atual presidente da República, um faz o jogo do outro, o outro faz o jogo do um. Ignora o Congresso, e a sociedade não tem voz, a mídia muito acovardada, interessada em dinheiro e ideologia de esquerda, porque a educação das universidades nos últimos 30 anos é para criar gente para pensar pelo caminho da esquerda. É duro falar isso, mas as universidades se aparelharam. Então, em consequência, você tem uma mídia morta, conivente, fingindo que está cumprindo o papel. Você tem um Supremo governando, um presidente que casou com o Supremo, os dois negociam o tempo todo. Me faz esse favor que eu te faço um favor. E o Congresso, na absoluta incompetência, agora, depois de um certo momento, que está começando a reagir, quando eles viram que o Supremo vai legislar sobre aborto, discriminação de droga, que mais tem uma outra coisa importante aí que o Congresso está legislando. O marco temporal dos indígenas. Então o Congresso está pegando temas o Supremo está pegando temas delicadíssimos, né? Invadiu, e lá não tem ninguém eleito por voto, eles não foram eleitos para representar a sociedade, e eles não discutem, eles impõem. O Congresso, ruim por ruim, mas ele discute, e aceita a opinião pública, porque ele se elege de 4 em 4 anos. O Supremo não tem nem aí para o mundo, mas quem fez isso foi o Congresso Nacional que permitiu isso. E viva o Brasil. E viva o Brasil. Mas volto a insistir com você. Você que é jovem. Claro, 19 anos. Mas claro que é, né?
quando se é jovem, a gente tem esperança. Esperança amanhã, que tudo vai dar certo. Vai, vai. Tem um livro do Chico Xavier, que é uma psicografia, chamado Brasil, Pátria do Mundo, o Coração do Evangelho. Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Onde ele coloca o papel do Brasil no mundo. Hoje já está muito claro que o Brasil vai ser o coração do mundo, pela questão alimentar, pela posse da Amazônia, pela posse da possibilidade alimentar de ser o primeiro país em produção de alimentos no mundo. O mundo hoje está ligado em duas coisas, Carlina: alimentos e energia. O Brasil é campeão nos dois, mas está governado de maneira errada, na hora errada, que não compreende o seu papel. Então, a gente está nessa crise toda porque não tem governo. Se tivesse, as coisas andariam diferente. Eu concordo com você. A gente sente que é uma. E assim, eu sinto, principalmente nos últimos 2 meses, que o mercado, de uma forma geral, porque eu converso muito com empresário, área de Sim. restaurante, área de cultura, loja, que tá Deu uma recuada. dando uma recuada, né? Tá todo mundo assim, meu Deus, o que que tá todo mundo acontecendo? assim. Nesse momento que o Brasil é o que é, o que o governo está discutindo? Banheiro unissex. A gente tem pautas mais importantes, Tenha né? paciência. E o Todo mercado... respeito, mas a gente tem algumas pautas mais urgentes, Não, né? a pauta foi aquela louca daquela ministra em São Paulo, no Morumbi, para gritar contra os brancos, num avião da FAB, no jardim da FAB. Ela foi, na verdade, para assistir o jogo lá, final, lá no Morumbi, e deu lá uns gritinhos absolutamente idiotas, ridículos, porque para justificar um avião da FAB, um jatinho da FAB. Você sabe quanto custa um jatinho da FAB para ir em São Paulo e voltar? Né? Para levar uma louca para gritar no estádio, e que na verdade era crise esse jogo. O outro ministro viajou para um leilão de cavalo num jatinho da FAB. Então, essa baderna inteira, e ao mesmo tempo falta de pirona no postinho de saúde aqui em Cuiabá ou lá no Piauí. E outra coisa também que é muito relevante é que o mundo nessa posição, esperando o Brasil uma posição, estamos discutindo banheiros unissex, estamos discutindo branco contra negro, diversidade sexual, gênero, estamos discutindo questões étnicas. Tudo bem, isso é um problema interno, mas isso se resolve de maneira mais fácil. Agora, o mundo dizendo, pô, Brasil, amadurece, cara, precisamos de você. E o Brasil, não, espera um pouquinho, eu tenho que resolver uns probleminhas, eu tenho que... Bolsa Família. Não, a riqueza vem por outros caminhos, e não distribuição de miséria para as pessoas se sentirem idiotas e agradecidas. Acho que parece que as pessoas e o Brasil ainda não entendeu o momento que nós estamos vivendo. E é um momento crucial, né? Porque agora vem problemas climáticos, né? Sim. Ninguém entendeu ainda que se não cuidar do meio ambiente, não vai sobreviver ninguém. Vai morrer todo mundo, tá quente, tá? E vai piorar, né? Essa escassez de alimentos que está no mundo, que nós somos privilegiados, vai pro pau. Se a gente não começar a prestar atenção e cada um fazer sua parte em relação ao meio ambiente, o planeta vai realmente beleléu. Mas você vê que eu estou criticando o governo muito, eu vou continuar criticando, porque está errado. Ele transformou a questão ambiental, que é um problema real, em militância política para ganhar voto. Está completamente errado. Qual é a questão ambiental? Políticas para a parte ambiental. Muito bem. O Brasil hoje, quem puxa a economia brasileira, segura o caixa da nação, é o agronegócio. Porque ele produz alimento que exporta, ele compra tratores e caminhões da indústria, a indústria não vende, quem vende é o comércio, e quem produz todo o raciocínio inteligente do país é a área de serviços. Então o agronegócio puxa a economia inteira. E ela tem consciência da necessidade da sustentabilidade ambiental, porque as restrições no mercado lá fora que importa são muito grandes, e eles impõem em primeiro plano a questão ambiental. Mas aqui dentro, o governo transformou a questão ambiental numa militância política contra o agronegócio. Porque aqui ele tem poder, mas quando chega lá na França, na Alemanha, na Inglaterra, ele fala fininho, ele mia para o Macron, que é um irresponsável, que não pode sair na rua lá na França, para um governo europeu,
E volta aqui com discussão. Mentira, tudo conversa fiada. Foi lá miar no território alheio. E eles lá fora, a França, a Europa inteira, querem que o Brasil se exploda, porque eles olham, Karine, que eu vou dizer é muito grave, sabe? Eles olham, eles estão com problemas climáticos, problemas financeiros, problemas de energia para funcionar, eles estão com problemas das imigrações, que complicou completamente a estabilidade social deles, Total. a indústria muito quebrada, porque não tem mais energia para tocar, que era o gás da Rússia, que com a guerra a Rússia cortou. Então, sabe o que eles estão olhando para o Brasil? É o futuro da humanidade. De que humanidade? A deles. Sem dúvida. E temos um presidente que fica viajando para lá para vender o Brasil para eles, vender essa coisa. A Europa é cínica, a Europa é colonizadora, ela é colonialista, ela quer ferrar o Brasil, gente. Mas temos um governo, um presidente completamente louco, que quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz e sai para fora entregando o Brasil a preço de banana para esses europeus cínicos, colonizadores que nunca deixaram de ser colonizadores. E tá tudo bem, que gracinha, no aviãozinho, o aviãozinho tá pequeno, que agora a Janja quer uma suíte maior, então precisamos de 400 milhões para comprar um avião. No posto de saúde não tem dipirona, no posto de saúde de qualquer cidade brasileira não tem gás, não tem a injeçãozinha, as vacinas, as não crianças tem nada, também. nada. É um caos. Um amigo meu se operou outro dia, uma pessoa pobre, se operou ali no hospital São Benedito, né? São Benedito, aqui na São Sebastião. E fez uma cirurgia grave de ortopedia e estava lá morrendo de dor porque não tinha o soro, e não tinha o catéter que vem e que entra aqui. Então ele estava lá. Aí a mãe dele me ligou e eu fui lá e compramos analgésicos e tal. Insisti, não tem no estoque. Enquanto isso, nós estamos andando de avião de 400 milhões. Né? Então, está faltando discernimento, né? Está faltando discernimento e uma reação popular que está se armando para chegar. Porque não tem como a gente continuar assim, e calado e achando bonito. E vestindo uma camisa de time de futebol, esconder atrás de uma garrafa de cerveja. Tá errado, tá errado. Papai falava que o Brasil, enquanto não houvesse uma revolução com sangue, não mudaria. Isso. Né? Isso. O sangue no sentido de dor, né? Dessa isso. Coisa. Agora, estamos nisso. Essa polaridade, Lula-Bolsonaro, você acha que vai haver uma... Se bem que o próprio Supremo vai trabalhando para que isso não aconteça. Né? Continua nessa polaridade ou você acha que surge algum nome para melhorar esse cenário? Essa polaridade interessa ao Bolsonaro e interessa ao Lula, que são pessoas. O Brasil é maior do que duas pessoas. Muito maior do que duas pessoas. Criou-se no mundo político, tem os que se favorecem do Bolsonaro e os que se favorecem do Lula. Mas eles não representam a cara do Brasil. A gente já tem, começando a surgir, em oposição a essa polaridade, pessoas novas para a eleição de 2026, como, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo, como é que chama? O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o Zema de Minas Gerais, Mauro Mendes de Mato Grosso, Ronaldo Caiado ali de Goiás, me esqueci o nome de Jorge alguma coisa de Santa Catarina, o de Mato Grosso do Sul. Você está começando a surgir gentes que são capazes de mobilizar a gente para projetos efetivamente sérios, e não essa porca vergonha de ideologia. Então, a dor ensina a gemer sempre, estamos aprendendo a gemer. Aí você tem a eleição municipal do ano que vem, ela vai dar a base para a eleição de 2026. Eu quero crer, e pelo que eu estou acompanhando, vai ser uma revolução essa eleição do ano que vem. Será? Será, vai ser. Vai eleger prefeitos e vereadores. Vai ser uma revolução. O povo está por aqui, ó, com tudo. Ninguém está aguentando mais. Tá com tudo. Tá insuportável, gente. Tá. Enfim. Quando você fala para mim do Brasil, esse celeiro de alimentos, óbvio que a gente tem que falar dessa postura
do nosso estado, né? Da posição que o estado do Mato Grosso hoje tem no Brasil. Hoje nós somos o número 1 em vários, na carne, na soja, em frango, enfim. Aí eu vejo uma pergunta, vou passar agora para o governo estadual. Governo Mauro Mendes. O Mauro pegou um estado trucidado, né? Falido, desacreditado, enfim. Esse crescimento, essa evolução do estado de Mato Grosso, a gente deve isso ao governo Mauro? Não. A evolução se deve aos produtores e à produção. Agora, gera um mundo de dinheiro que, sem querer criticar a pessoa, no governo Pedro Taques, ele distribuiu tudo que se gerou para funcionário público. Aumentos, aumentos, aumentos. Era um governo fraco, não tinha condições de enfrentar funcionário público. É um pessoal que perdeu a noção do tempo, o serviço público. Então, ele cedeu tudo, aumentou as despesas e não tinha tino administrativo, quebrou o Estado. O Mauro encontrou o Estado quebrado e fez uma organização administrativa e financeira, com o dinheiro que a economia arrecada. Ele não tem nenhuma importância para a economia já existia antes dele, está caminhando junto, crescendo, o Estado, ao contrário, atrapalha. O que tem de bom é que o Mauro é um bom gerente. O bom gerente, ele entende, ele é um bom gestor. Ele entende que o Estado precisa de estrada, de energia, de uma série de outras coisas, e diminuir despesas, ele está fazendo isso. Isso é papel de gerente. Ele é um bom gerente, o Estado deve muito a ele, porque nós saímos daquele miserê da época dos governos anteriores, o último foi o Pedro Taques. Hoje o mundo tem 3 produtores de alimento. Alimento é a coisa mais importante hoje no mundo: Estados Unidos, Brasil, Mato Grosso. Então, Mato Grosso não poderia e não pode ser gerido por um idiota qualquer, em nome de um partido idiota qualquer, com um grupo de bandidos atrás para tirar proveito, como está o Brasil. Então, o Mauro tem segurado as pontas. Eu quero acreditar que ele vai ser reconhecido pela população e possa apoiar alguém que continue um governo bom. Se ele apoiar alguém, ou ele apoiar e perder, e alguém vier entrar e ganhar, o que vai ganhar certamente é porcaria. A gente está aí nessa situação e surgem novos líderes. Não tem mais. Nós não temos nenhum líder neste momento despontando em condições de assumir a responsabilidade de governar o Estado que é a terceira potência mundial na produção de alimentos. Já entrou a área de industrialização muito forte. Aí eu quero te contar uma coisa que eu acho que precisa colocar, quando eu insisto nessa questão de que seja alguém inteligente e capaz. A guerra da Ucrânia muda o foco da produção de alimentos para Mato Grosso, o Brasil, e Brasil é Mato Grosso, não tem outra coisa. A produção hoje, Brasil é Mato Grosso. Então, com isso virão indústria de transformação, porque a não produção de alimentos lá, para que tem indústria lá? Traz indústria para cá, para ficar perto da produção de alimentos, e também por uma razão: o frete marítimo que leva à produção está muito caro, petróleo cada vez mais caro, e os portos cheios, não tem gente para descarregar os navios. A navegação marítima, que é a navegação principal, está em crise no mundo inteiro. Então, para transportar, tem que transportar carga de alto valor agregado, para justificar o petróleo caro e justificar os custos elevados do frete. Vou te dar um número. Um container de 30 toneladas custava, antes da pandemia, para transportar de São Paulo, do Porto de Santos, para Xangai, na China, custava R$ 1.700. Hoje custa 17 mil. Porque subiu o petróleo, subiu a insegurança. Então os países vão querer industrializar aqui e mandar de navio a carga de alto valor, que aí justifica o frete caro, toda a dificuldade. Então, a tendência é investimentos altíssimos de capitais estrangeiros aqui, porque isso sem considerar
Estava falando só da guerra da Ucrânia, mas entrou a guerra da Ucrânia, faliu a Europa por conta da falta de energia. Você tem indústrias fechando na França, na Alemanha, a crise é muito grande lá. Vou te dar um dado muito interessante que pouca gente sabe. Os jovens alemães estão mudando para o Paraguai em quantidade. Mentira. Essa é Porque novidade. eles entenderam que lá não tem mais oportunidade, vem para o Paraguai. Está até criando um problemão aqui, que eles são muito preparados. E aqui no Paraguai é a cultura latina, né? É. Mas a Europa sentiu que está muito mal mesmo. Então eles vão ter que. E precisam de comer, alimentar aquele povo. A produção deles não dá para isso. Então eles vão mandar indústrias para cá em quantidade, investimentos, comprar grupos de produção aqui. E a gente vai virar uma potência agrícola e industrial, agroindustrial, em 5 anos. 4 serão do próximo governo, o Mauro Mendes tem mais 3 anos de governo. Então, o próximo governo já vai pegar esse mundo novo. Aí, se for um idiota, faz que nem o Brasil, o homem errado na hora errada. Anda para trás de novo. Anda para trás de novo. Até os economistas falam que o Brasil anda que nem voo de galinha, né? Faz um esforço enorme, cai na frente, faz um poeirão e não vira nada. O Mato Grosso não pode ser isso. Porque nesses 40 anos, isso aqui deu um salto assustador. 40 anos atrás aqui não era nada, Carolina. Eu cheguei a 47, não tinha nada. Olha o que é esse Mato Grosso, é um gigante. Se entrar um idiota, puxa para trás de novo. Todo esse, vamos dizer assim, esse monopólio hoje do poder do Mauro, porque realmente a gente não consegue enxergar uma outra liderança nesse patamar, nesse padrão. Isso dá um problema de involução da nossa política? A política Isso já pode, eu não mas tem esse problema todo. Carlina, a política já vem evoluindo há muitos anos. A gente tem que entender o momento que a política desapareceu do cenário das pessoas como uma atividade rica, poderosa, digna. Quando o Fernando Henrique quis se candidatar à reeleição, ele se elegeu em 94, começou a governar em 95, terminaria em 99. Ele quis se reeleger, comprou metade do mundo, comprou o Congresso, comprou tudo que podia comprar e conseguiu passar uma lei 9.504 que permitia a reeleição, a lei de 97. O que a lei permitia que matou a política? A lei permitia coligação ampla, geral e restrita em qualquer cargo. Então, naquela eleição, ele sabia que a reeleição dele em 98, que para o segundo mandato, o PSDB, o partido dele, não tinha condições de eleger, porque não era um partido de unanimidade no país. Então ele coligou com metade do mundo, tranqueiras e gente boa. Chegou no governo, qual é a política? Ele trouxe 2 coisas. Uma, o chamado presidencialismo de coalizão. Um partido não consegue mais eleger o presidente e, portanto, não consegue mais governar. Ele, além do presidencialismo de coalizão, que é essa coligação toda, eu ajudei a eleger, quero ajudar a governar. Então, você entregou um Ministério dos Transportes para o Renan Calheiros, que é reconhecidamente um bandido, um cangaceiro. Você entregou para os partidos. E os partidos aí começaram a nadar em dinheiro e dane-se o país. Já na eleição de 2002, os dirigentes de partidos perceberam que a venda na coligação é um grande negócio, porque ele negocia pessoalmente em nome de um partido e tira do candidato a presidente da República uma fábula em nome do partido que vai ajudar ele a governar depois. Muito bem. Só que ele passa para quem ele quer, o tanto que ele quer, e embolsa o resto e passa a ter muito poder. Moral da história, os partidos políticos se tornaram balcões de negócio, banquinha da feira, lá do Porto. Verdade. E o que o partido político é? Ele é que dosa o direcionamento da política. Sem partidos, acabou a política. Então hoje não tem quem fiscalize a política. Restou o cidadão
que no fim de semana bota uma camisa do time de futebol, enche a cara de cerveja e volta. Verdade. O Brasil tem muito disso, né? Então, é uma crise grande que nós estamos vivendo. Reconstruir a política, reconstruir o governo, tirar o governo que está detonando o país, trazer gente nova e, no caso de Mato Grosso, não permitir que a gente volte para um atraso muito grande, porque o nosso papel não é andar para trás aqui, é voar para frente. A gente tem hoje condições Ah, totalmente disso. Não? aqui. Hoje Mato Grosso é como se fosse uma ilha no Brasil, né? Outro dia eu fui a Aracaju, eu tenho um filho que mora lá, e eu fui num bar de praia lá, eu gosto muito de sentar na praia, naqueles barzinhos de praia, e ficar comendo aquelas coisas ali, comendo aqueles gostoso. peixinhos fritos. Aliás, a gente né? nasceu para isso, né? Então, e o garçom, ele me viu falando num sotaque que não é nordestino. O senhor é da onde? Ah, eu sou de Mato Grosso. Ah, não acredito. Que lá é rico demais. O Brasil inteiro olha assim para Mato Grosso. E nós somos ricos mesmo. Temos problema? Temos. Isso vai se resolver com o tempo. Porque o que faz consertar problema é riqueza. Você não vai consertar a torneira da sua casa que está pingando se você não tem dinheiro. Dinheiro para pagar, exato. Tem que ter dinheiro. Então, eu vejo que essa riqueza, esse poder todo, só vai se multiplicar. E se entregar isso na mão do idiota, sendo o próximo governador, morro de medo de Mato Grosso, da população entregar o governo para um idiota. E idiota é o que não falta na política. É verdade. Infelizmente, né? Eu lamento ser assim tão duro, mas é preciso que seja. É verdade. É aquele cara que faz piadinha no bar, ele vira popular, aí o outro vai outro coisa. Você não viu? A gente teve uma gravação aqui com a Anastasia Chorem, com uma potência. A mulher, ela. Sim, ela é fantástica. Do nada, não deu, estava crescendo muito, enfim, mas vamos lá. Pois é, a idiotice matou a candidatura dela. Quem? A idiotice. O que é a idiotice? Gente que manipula o governo para o bolso, para os seus interesses, para as empresas que financiam e para ter poder. Quem tem poder manda num orçamento de 30 bilhões. É uma montanha de dinheiro. Cada um tira uma fatiazinha, que nem rato quando ataca o queijo. Então, vai entregar para a Natasha? Mas é nunca que vai. Então, eu me tenho medo desses ratos chegarem ao poder. E o que mais tem é rato. Claro que tem gente boa, mas é gente que não tem condições de chegar ao poder. O próximo governador, Carlina, se o Mauro Mendes não conseguir apoiar alguém efetivamente bom, cairá na mão de um idiota, desses tradicionais da política. Os empresários não querem mais a política. Exemplo foi o Blairo Maggi, arranjou um monte de problema para a cabeça dele, que persegue até hoje, é o maior empresário do Estado, não precisa de roubar do cofre do Estado, mas está respondendo um monte de processo. Então os empresários, olha, lá eu não, toco a minha empresa, eu ganho bem, faturo bem, trabalho muito, ou na agricultura, ou na indústria, no comércio, ou nos serviços, para que eu vou querer ser político? Só vai me dar dor de cabeça. Não preciso roubar, porque o governo faz sentido para roubar. Então o empresário não quer mais. Aí vem da política. O que nós temos é de baixíssima qualidade. Quando você analisa assim, a Assembleia Legislativa, eu vejo assim que tem dois deputados que sobressaem no poder de articulação, inclusive uma delas é Janaína, né, que agora foi uma peça fundamental nessa batalha aí da MM, né? Foi. Bastante articulista, bastante articulada, e o outro é o Max Russi. Você acredita que um desses dois possam vir nessa substituição do Mauro? Não. Não? Não tem envergadura para isso. Não tem musculatura? Não tem musculatura para isso. A Janaína a Janaína é eternamente uma parlamentar. É o jeito dela, articular, falar, tal. Não é perfil executivo. O Max chegou ontem na política, ele não tem essa estrutura. Então, e não tem nem a experiência para isso, não conhece o Estado. Ele é aqui de Jaciara, fez uma viagemzinha aqui, outra ali, mas ele não tem ele não tem a cultura da compreensão do Estado. Ele não é capaz, desculpe, o Max é meu amigo, mas eu tenho que falar aqui, um canal de comunicação tem que falar. Não tem a mínima condição. Porque, assim, desse geral, nesse cômputo todo, eu acho que são os dois, assim, que são bem articulados, estão no estado todo, viajam bastante, conversam com todo mundo. Eu acrescentaria o Carlos Avalone, Sim, que tem verdade, uma experiência boa. Também, já está há algum tempo.
Mas aí nós ainda sobra 21. Aí você passa na peneira, eu queria saber quantos é que vão cair lá embaixo na peneira. Quantos que ficam dos 21? Não tem competência para isso. Então, da bancada federal, zero, esquece. Dos senadores, esquece. Então, de onde é que vem o próximo governador? Do apoio que o Mauro Mendes der. Se for para o Zé das Couve, é o Zé das Couve. Ao que tudo indica, há três pessoas no caminho aí com alguma possibilidade. O vice-governador Otaviano Pivetta, o Rogério Galo, secretário da Fazenda, e o Mauro Carvalho, que foi chefe da Casa Civil, hoje é senador, mas vai voltar para a Casa Civil. E os dois têm mais ou menos o mesmo pensamento, né? Então, os Mauros, como dizem os Mauros. É gente do mundo empresarial e que não está indo lá para roubar. Porque o problema todo é roubar e construir poder para compartilhar com os amigos. Essa coalizão é muito nociva. Então, o próximo governador ou sai da mão do Mauro Mendes ou entra um idiota. Essa é a sua. Você tem batido muito nisso. Então, essa é a sua visão. É simples assim. O cenário de Mato Grosso hoje para você é isso aí. É isso aí. O Mauro tem oposição em Cuiabá no serviço público. Mas o serviço público não é mais o que já foi. Ele está descredibilizado completamente por conta de sindicalismos, grevismos, só pensa em direito, a estabilidade matou o comprometimento com o serviço público. A tal de então, eles não gostam do Mauro porque eles querem direito e o Mauro não dá o direito que eles acham que tem. Então, a única oposição é do serviço público. Mas o serviço público são 100 mil pessoas. O Estado tem 3 milhões e 700. Nesse cenário, realmente. Então, agora, só que Cuiabá é o maior eleitorado, onde se tem mais voz. Mas você vai em cidades aí como... Agora, o jornal The Economist colocou Sinop como... Comparou com o Texas. Você vai em Sinop, você vai em Alta Floresta, você vai em Lucas, Nova Mutum, Sorriso. É um mundo completamente... Exato. E que lá não chega esse guenhenhen dos bandidos da política. Então, o serviço público lá não tem voz nenhuma, não é reconhecido, não é amado, não é respeitado. Ainda é aqui em Cuiabá. O problema todo é que aqui está o maior colégio eleitoral, então o poder de influência é grande. Mas é a única oposição ao Mauro. O restante do Estado acha legal, aprova, e ele, se houvesse uma terceira reeleição, ele se reelegeria seguramente. Eu também tenho essa... Eu tenho respeito, eu não sou partidário, não, eu tenho respeito pela competência do cara. Pela entrega, né? Pela que foi feito enquanto está lá. Durante um certo momento, o Sintep quis fazer greve na educação, tal, foi lá, fez a greve, cortou o ponto, não deu o que eles queriam, recuou o Sintep. O judiciário mandava e desmandava no governo. Hoje a relação é formal, distante. O Tribunal de Contas fazia e acontecia. Hoje a relação é distante. A Assembleia fazia e acontecia. Relação é distante. Fica lá e eu fico aqui. Sim. Então, essa respeitabilidade é muito boa, Carlina. Interessante. Agora você falou uma coisa, vamos lá. Essa briga, Mauro Emanuel, o que resulta a nível da política de Cuiabá? Na verdade, a cidade acabou se prejudicando por tudo isso, né? Como é que você enxerga tudo isso? Carlina, Cuiabá é outro problema. A briga do Mauro com o Emanuel era uma briga de dois meninos e depois virou briga de gente grande. E são dois meninos brigando, e o Emanuel se complicou muito nessa briga. Ele se complicou por ele mesmo, né? Ele foi incapaz de tocar a gestão dele e foi se perdendo. Ele foi o perdedor nisso aí. Agora, repara bem, nós temos uma eleição de prefeito e vereadores no ano que vem, 2024. Cuiabá são duas cidades. Uma é a cidade. Habitantes, rua, sim, buraco, praças. E a outra é a Cuiabá capital. Quem é o morador da capital? Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Receita Federal, Banco do Brasil, Justiça Federal, IBAMA, FUNAI. Aqui é a capital do poder político também.
Se o Estado vai dar esse salto que nós estamos prevendo que vai dar e que é visível e inevitável, onde é que vai estar o elemento de base de tudo isso? A capital. A capital vai dar infraestrutura para isso. Entregue na mão de uma pessoa incompetente, nós vamos ficar com a cidadezinha cheia de buraco e a política do nhen. Não, vou nomear o compadre Totozinho aqui porque ele é muito competente. Uma vez ele viu uma onça de perto, ele conhece pra caramba de meio ambiente. É o jogo político velho. Então não podemos ter em Cuiabá, nessa prefeitura, político velho, ideias velhas. Não estou falando de idade, estou falando de velhice, velhice mental, velhice comportamental. Porque um Estado moderníssimo como já está e como vai ficar, você vai ter a principal cidade do Estado, que é a base de tudo, entregue na mão dos compadrinhos do totó, porque viu uma onça, é ministro, é secretário do meio ambiente. Me assusta pra caramba isso aí, sabe? O cara viu uma onça uma vez na TV. Eu fui no Google, onça. Onça é um felino, tal. Entendo tudo de onça e vai para o meio ambiente. Chega lá, o meio ambiente não é onça. Então nós sofremos problemas climáticos aí. Então é mediocridade, né? Eu tenho muito medo da mediocridade na próxima gestão. Eu tenho pavor da mediocridade, mas enfim. Ano que vem, ano político, prefeitos e vereadores. Como é que você enxerga esse cenário político agora? Nós temos aí o Botelho, candidato já natural, sonho dele. Nós temos aí o Fabinho, que como falou Carlina, eu tenho o apoio de um governador que tem 70 e poucos % de aprovação. Né? Também é uma oportunidade. Óbvio que todos querem governar Cuiabá. E nós temos aí o Lúdio também, que é um bom nome. Bom nome. E nós temos o Estopa também, que é um trabalhador e já confirmou que vai lançar também a candidatura dele agora. Como é que você vê esse xadrez se movimentar assim? Antigamente, em outras eleições, você tinha 5, 6 nomes e algumas candidaturas eram completamente insustentáveis, estava lançada para compor lá na frente e tirar vantagem. Fazia assim. Agora não está mais assim, a população está muito desconfiada. E eu penso que desses 4 nomes que você citou, vai aparecer mais uns 3 ou 4 que é para ganhar dinheiro, coligando nos debates, falar mal do outro para agradar o outro. Profissionais, né? São profissionais. Mas você vai ter aí uma disputa muito forte mesmo entre o Fábio e o Botelho. Nenhum dos dois recua? É possível que o Botelho recua. É possível. O Lúdio não recua, mas ele sabe o papel que ele está fazendo, que é um papel de deixar o partido, que é lançar candidato em todas as capitais, mesmo sabendo que vai perder em praticamente todas, mas é para o partido não morrer. O Estopa, a ligação dele com o Emanuel é muito forte. Ele vai carregar esse desgaste. Ele é o vice-prefeito. Então a coisa vai ficar ali entre o Botelho e o Fábio, e quem vai bater na mesa de novo é o Mauro. Botelho, olha, você vai para o Tribunal de Contas, não enche o meu saco, deixa o Fábio. O Fábio, só para a gente lembrar aqui, eu não estou fazendo campanha dele não. O avô dele, José Garcia Neto, foi o primeiro prefeito eleito em Cuiabá em 1954. Depois foi deputado estadual, vice-governador e governador na época da divisão. Um grande estadista. O tio do Fabinho, o Manuel Rodrigues Palma, foi um dos prefeitos mais lúcidos que Cuiabá já teve. Um dos grandes prefeitos. Titito, parabéns. Até hoje seu nome é lembrado. É lembrado. Parabéns. E lá se vão 40 anos, ele é lembrado porque foi bom. Foi bom. E ele modernizou Cuiabá. Cuiabá era, você lembra que você nasceu aqui? Eu cheguei em 76, Cuiabá era modesta, muito acanhadinha. Hoje é uma cidade fantástica. Muito bem. Então, o Fábio tem pedigree. Morou no exterior, foi executivo de grandes empresas no exterior. Então é um cara que não está entrando para roubar, fazer joguinho de nhen. Então eu gosto muito da ideia. E tendo o apoio do Mal, eu penso que vai dar uma discussão legal. Não estou dizendo que ele vai ganhar, mas dar uma discussão mais qualificada. Porque eu vejo assim, a gente tem o Botelho, que é bem popular, o povo cuiabano gosta do Botelho, tem uma empatia pelo Botelho. E olha, Fabinho, a primeira vez que eu ouvi falar dele, Novelli, que era presidente do Tribunal de Contas, a gente contou no evento, olha, está surgindo uma mente brilhante na política, uma novidade da política, aí falou do Fabinho. Então, eu acho assim, que vai ser realmente
se não houver desistência, vai ficar polarizado nesses dois. Entre os dois, o Estopa não vem e o Lúdio é o PT. E o PT vai chegar ano que vem nas eleições muito ruim. A perda de prestígio está muito grande, desgaste do governo federal. Tanto que ele, para decidir a candidatura dele há um mês atrás, ele não estava querendo. Ele foi convocado a Brasília, no PT Nacional, e disse, vai, porque o partido precisa ter candidato em todas as capitais. Se é para ganhar ou não, não interessa. Entra. Então o Lúdio sabe que ele está com um pé no céu, outro no inferno. A possibilidade de ganhar é remota. Se ele for disputar de frente com o Fábio Garcia, aí... A gente não falou aí do Abílio. Não, o Abílio não quer ser prefeita, não. O Abílio está fazendo barulho, ele gosta disso. Ele está adorando fazer confusão na Câmara do Deputado. Ele está aproveitando que aquela CPMI do 8 de janeiro é um circo e ele faz parte dela. Ele está esculhambando aquilo lá. Ele me disse antes de se eleger, eu vou barbarizar quando chegar em Brasília. O Abílio está na dele. Não, ele não Você quer. Acha que ele não vem? Não vem não. Ele não quer isso. Ele está bem lá. É mais fácil. Ele vai se eleger deputado federal facilmente. É muito mais fácil ser deputado que prefeito. Porque eu pegar uma prefeitura cheia de problemas. Cuiabá, o Emanuel, infelizmente, é uma pena isso, porque ele era um político brilhante, ele vai deixar Cuiabá muito complicada, mais ou menos como o Pedro Táxi deixou o governo do Estado. O Pedro Táxi deixou por incompetência, e o Emanuel não. Agora vem uma parte do seu lado filosófico, né? Porque eu adoro as filosofias de vida dele. O que nós, enquanto mato-grossenses, enquanto cuiabanos, além de repensar e pensar as nossas escolhas, podemos fazer para ter um estado melhor, para ter uma cidade mais feliz? O que está acontecendo que aqui também as pessoas estão ficando chatas? A gente sempre teve esse lado acolhedor, esse lado de receber as pessoas de portas abertas. O que está acontecendo, Onofre? Por que está se optando pela infelicidade ou pelas pessoas chatas, ao invés de, celebrar a vida, que é o fim que Deus nos criou para sermos felizes? O que está rolando? Cuiabá sempre foi uma cidade feliz. Sempre foi. O perfil cuiabano, o calor. Cuiabá é quente e é calorosa. É uma cidade de gente feliz, com problemas como em qualquer lugar há. Mas a polarização dividiu a população. E esse lado da esquerda, ele trabalha muito com a infelicidade. Você é vítima porque alguém está te... você perdeu o emprego, você é vítima de um patrão sem vergonha. É a bolha, tem que furar a bolha, o pessoal privilegiado. Esse é o bullying em cima de... Coitado do funcionário público, que ganha 5 vezes mais que o outro equivalente ganha aqui fora. Ai, meu Deus. Essa polarização e a vitimização jogou todo mundo contra todo mundo. Mas isso é uma fase de passagem. Porque o essencial fica. Vou te dar um exemplo muito, muito legal. Quando começaram as migrações aqui na década de 70, eu fui um deles. Havia um preconceito do cuiabano, porque o Mato Grosso era Cuiabá. Campo Grande era outro mundo lá para trás, não era dividido ainda. O cuiabano tinha um preconceito de quem chega de fora e chamou de pau rodado, ou seja, você... chegou aqui rodando, né? E o cara que chegou de fora dizia que o cuiabano era preguiçoso e incompetente. Verdade. Tinha aí uma guerra, polarização. Verdade. Porque o de fora estava ocupando o espaço do quem estava aqui, e quem estava aqui dificultava a vida de quem chegou. Isso é um processo normal. Então. Mas acontece que esse pessoal que veio de fora trouxe filhos. E os filhos por baixo aqui é polarização, aqui embaixo tesão, não tem carteira de identidade. Começaram a casar entre si e a cultura foi se misturando e a resistência foi passando, passou uma geração e acabou a resistência. Hoje quem é cuiabano puro? Quem é imigrante puro?
Não, em Não, algum, mas eu sou, né? Minha mãe é italiana, eu tô não, brincando. mas em algum mas momento da assim, sua família alguém casou com alguém de fora. sim, sem dúvida. Então, na minha casa, meus filhos vieram de Brasília, e foram criados aqui e se casaram com moças. Uma gaúcha, outra é cuiabana, outra é goiana. Então, misturou tudo. Muito bem. Vou te dar um exemplo de como se acertou isso na culinária, que nós aqui gostamos muito de comer aqui em Cuiabá. Sim. A gente tem muito prazer em comer aqui, é uma coisa cultural. Isso é coisa do cuiabano antigo. Quando o gaúcho chegou aqui, ele trouxe o churrasco, que não era um prato cuiabano. É. Não era. O prato cuiabano mais famoso era o peixe ou o arroz Maria Isabel, Nossa, farofa tinha de uma coisa que ainda banana. ontem eu tava falando, não sei se você chegou a comer leiteira. Já comeu leiteira? Não. Era uma tripa trançada. Ah, já, Você sim, lembra? Que era, já, bicho, sim. não se Eu acha conheci com outro mais. nome, né? Ah, Mas aí o gaúcho trouxe o churrasco, ele trouxe, ele comia churrasco com salada de repolho e com maionese e pão. certo, Como é verdade. que ele come lá no sul. Chegou aqui, aqui não se comia muito churrasco. E o churrasco nosso não era feito com cortes. Contra filé, picanha, maminha, fraldinha, não, não era. Cortava o espetão, cortava o boi geral e você via no mesmo espeto, você tinha de Tinha tudo. tudo e tudo, Porque verdade. não era prato nosso, aquele era um prato importado, não era cultural. Muito bem, hoje o churrasco é um prato mato-grossense total e o gaúcho, nós todos, incluindo o gaúcho, o sulista, ele come o churrasco com mandioca. De onde é a mandioca? É daqui. Daqui. Então você vê que harmonizou. Então hoje o sulista é mais feliz do que era lá e o mato-grossense continuou feliz. Então você tem um estado onde as pessoas são muito felizes. Eu fiz uma viagem grande agora, Goiás, Minas, pessoal mais quieto, mais conservador, aquela risada em público, a sua risada, a sua gargalhada, por exemplo, com a gargalhada solta e aberta. Não, lá você não tem. Porque, não, não tem. Oi, no máximo isso, né? Aqui não, aqui nós, hoje o gaúcho grita, fulano, lá do outro lado da rua, que isso é coisa de Mato É Grossense, né, de verdade. Cuiabano. Credo, ai, Fulano, lá do outro lado da rua, grita, fulano, vem cá, sei lá com você, seu corno. verdade. Isso Eu é do sou a linguajar. primeira a falar isso, gente. Vem cá, seu cretino, vem cá, seu corno. Mas hoje o gaúcho já grita, ô seu corno! Ele incorporou até isso. Então, a felicidade está aqui. O que está influenciando a gente ruim é a política. Mas como ela não vai durar para sempre, já já a gente volta. Essas coisas, o Carlino, o inconsciente coletivo, entre elas a alegria, não é qualquer coisa nem qualquer um que destrói. Nós vamos continuar sendo um povo feliz, mesmo trazendo gente cada vez mais O de que me fora. assusta é que essa continuidade de pauladas vai te deixando mais. Eu tiro por mim. Né? Você vai ter tanta decepção na vida, você vai falar, nossa, você vai cansando. Porque você fala, gente, vamos ser felizes, nascemos pra isso. Aí, sabe, aquela paulada, e a tal das traições, o jogo de interesse, isso vai cansando. Né, Mas a é que nós estamos população. numa faixa, eu também sofro disso, é que nós estamos numa faixa que os nossos negócios passam por alguns setores atrasados, que é o Estado, por exemplo. O Estado é muito atrasado. A política é muito atrasada. A Universidade Federal é muito atrasada. Muito preconceito. Tal. Então a gente está numa faixa que sofre isso. A população não. Recebe o salário, vive como vive, bem ou mal. Mas Tá bom. você vê que está bem, você vai que quase todo mundo tem carro. Eu faço uma consultoria para uma empresa em Cuiabá, empresa grande, lá tem um estacionamento, a parte dos funcionários é imensa, ou motos ou carros. Então as pessoas estão bem, elas não. Só quem está mal é quem vive de Bolsa Família, porque uma parte é pobreza mesmo, outra parte é safadeza. Então, se você fizer uma análise, Ele fala se você toda fizer uma parte. análise fria da população, a população é muito mais feliz do que infeliz. Agora, quem está no governo federal, essa história das políticas sociais restritivas, discriminatórias, acha que todo mundo tem que ser infeliz, senão não é feliz. Vai tomar banho no sol, eu quero ser feliz, quero poder rir.
E o pobre também quer poder rir. Poder rir, tomar sua cervejinha, Lógico. né? Ter a sua vida, criar sua família com tranquilidade. Isso. O que tá faltando para isso, Nalf? Está faltando aquilo que Ulisses Guimarães falou, a voz rouca das ruas, e lá bater na mesa. Sai daqui, cambada. Nós vamos eleger outros. Isso vai levar... Antes de 2028 a gente não muda isso, não. Vai mudando lentamente, mas 2030, que vai ser a segunda eleição próxima de presidente e de governadores e tal. Aí nós já teremos essa tranqueirada, já morreu toda, se aposentou, e gente nova está vindo aí com uma perspectiva nova. Então, não há bem que sempre dure, como também não há mal que não tenha fim. Estamos nessa balança, bem que sempre dure, mal que não tenha fim. O mal já está começando a perceber que ele não é mais a bola da vez para o aproveitamento. É porque hoje está tudo na net, né? O que você fez aqui, você pode esconder aqui, Então. mas com mais tempo ou menos tempo, as coisas vão acontecer, vai aparecer. Gente, a gente está conversando com esse cara incrível, que eu sou fã. Espero que vocês tenham tido, assim, uma verdadeira paixão pelo que vocês ouviram. Vocês tiveram uma aula aqui de uma pessoa serena, uma pessoa extremamente antenada e sincera. A sua sinceridade é apaixonante, né? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem sua sobre tudo isso que a gente conversou, essas esperanças, essa necessidade da gente falar, porque é o segundo programa que a gente grava falando isso. Vamos para a rua. Comece a cobrar os seus direitos, comece a falar, comece a exigir o mínimo para viver e ser feliz. Carlina, eu tenho 80 anos. Não tenho mais tempo de fazer gracinha para ninguém e de passar a mão na cabeça. Ou eu falo, ou então eu fico calado. Cada uma das duas coisas. As duas têm preço. Verdade. Ficar calado tem preço, falar tem preço. Também. Mas eu confio extremamente na juventude que está chegando. Há muitos anos eu estudo esse perfil da juventude que está aí. A partir dos anos 80, começou a nascer no mundo, e no Brasil, então, os chamados índigos, que é uma geração jovem que veio para mudar o mundo. Eles nasceram entre 80 e 2000. Em 2002 nasceu a geração dos chamados cristais. Esse é top. Polido, mas de 2012 para cá começou a nascer a geração dos diamantes, que é uma geração absolutamente fantástica que vai mudar tudo isso. O índico começou a desconstruir e vem desconstruindo e depois agora chegou na fase de consertar. Os que nasceram de 2012 para frente, quando ficarem adultos, já vão consertar o país e o mundo. E em 2022, o ano passado, começou a nascer uma geração, essa é absolutamente divina. Traz uma força. O ser humano nunca trouxe uma força divina forte. Né? Agora traz uma força divina absoluta. E essa força divina é para transformar o Brasil no coração do mundo. Eles vão começar a entrar no mercado de trabalho em 2022, para 2032 são 10 anos, para 2042. O Divaldo Franco e o Chico Xavier dizem que em 2057 o Brasil será a potência máxima do mundo, em todos os sentidos, espiritual, material, etc, etc. Então, o meu olhar é de esperança, de profunda esperança, está mudando, vai mudar, vai melhorar, e a juventude que está chegando vai consertar esse país rapidinho, vai consertar o mundo, jogar no lixo essas lideranças velhas, enferrujadas e cheias de mofo. A luz do fim do túnel. Tem sim. E uma luz divina. Luz divina. Eu gostei disso. Numa outra conversa que a gente possa vir a ter, eu vou te falar das profecias, das diversas profecias. Eu vou citar 3. Uma do Dom Bosco, a outra do Dalai Lama, e a outra foi uma conversa do presidente Geisel quando decidiu dividir Mato Grosso lá em 77. Aqui é o coração do mundo, do ponto de vista de luminosidade humana, divindade, e do ponto de vista também da riqueza material. É aqui que o mundo vai encerrar a carreira.
Bom, tudo que se fez, juntou. Vamos resumir aqui nesse lugar. É aqui. Vocês ouviram? Este é o meu mestre. E eu concordo com você. Tem toda essa energia. Aqui a própria fonte energética. Nós somos no coração das Aqui é Américas, né? diferente. No centro da América do Sul. Aqui é diferente. É toda uma situação e eu acredito bastante Vou te nisso. contar uma historinha rapidinha para poder me despedir. Ali no Palácio Paiaguás tem lá umas esculturas assim na parede. Tem. Boi, Do Pádua. estrela, né? Foi Não. feita por um grande artista. Jonathan. Grande artista Humberto Espíndola. Ah, você tá falando daqui de dentro. Isso, irmão dos da bois. TT Espíndola, aquela Que ele é cantora. maravilhoso. Eu tenho muitas Um tempo obras desse eu dele. fui entrevistá-lo lá em Campo Grande. Estava fazendo um documentário sobre a divisão do Mato Grosso, fui entrevistá-lo. E ele me disse uma coisa interessante. Onofre, quando eu pinto em Cuiabá, eu enxergo a luz dourada. Quando eu pinto aqui em Campo Grande, eu enxergo a luz prateada. A prata é o material, o dourado é o espiritual. Aqui vai ser a pátria espiritual do mundo. Aqui nesse nosso estado. Riqueza material, pátria espiritual. É uma questão de tempo só. E nós estamos construindo esse edifício com a nossa presença. Você, quando faz isso aqui, me permite falar essas loucuras todas aqui. Que eu amo. E outras pessoas também, nós estamos construindo isso. Na hora que eu sou duro com esses políticos, duro com tudo isso, estamos construindo para que os nossos filhos venham e trafeguem numa avenida pavimentada e decente. Um mundo melhor, né? O que a Um gente mundo quer pra melhor. todo mundo, né? Nossa, todo mundo sorrindo. feliz Obrigado da vida. pelo convite. Não, nós já vamos sair daqui, já marcado. Quando é que você vem para falar de todas essas a profecias? hora que você quiser. Você já está marcado, você vai ter cadeira cativa. Gente, ele não é fantástico, cara? Vamos ter um mínimo de serenidade. Olha que exemplo, gente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar com você. Amo você, não é de hoje. Nós somos almas muito gêmeas. É verdade. Você é mais A gente expansivo e eu sou sonha, mais, a gente mais sonha contido. A média dos dois dá um equilíbrio. Gente, esse aqui é o Onofre Ribeiro. Muito obrigada. Obrigado Eu a tô você. feliz demais de ter você aqui e a gente volta com mais vezes com ele aqui. Valeu demais a pena, né? Obrigada pela companhia.